Aprenda a criar jogos do zero com quem entende do assunto. Acesse o link na descrição e matricule-se já. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chester para mais um vídeo. Hoje eu trago um tutorial aqui de um sistemazinho de som um pouco mais inteligente aqui no Game Maker. Antes de começar o tutorial, eu queria acreditar ao Peter Burnham, pois antes eu utilizava o sistema de som dele para fazer os meus jogos, porém hoje eu utilizo o meu próprio sistema, porém ainda há suas semelhanças, né? E bom, para começar aqui, vamos começar criando o nosso objeto. Eu vou chamar nosso objeto aqui de o CND, ele vai ser um objeto persistente. Ele vai existir durante todo o nosso jogo, então se você precisar criar ele, coloca ele em uma room de inicialização, que vai inicializar ele, porque ele precisa existir durante o jogo todo. E vamos criar aqui os nossos eventos. Cria o Create e o End Step. A gente vai precisar somente desses dois. Agora eu vou aqui no Create e vou inicializar minhas variáveis globais, né, de volume. Coloca aqui o nosso, eu vou colocar volume sfx, global volume música. Vou utilizar as palavras em inglês. E o master, que é o mestre, né? Agora eu vou criar o meu script por enquanto, né? Eu vou deixar desse jeito, criar meu script. Ele vai se chamar audio system e eu vou apagar o que tem dentro. Aqui a gente vai colocar os nossos construtores, porque o nosso sistema ele vai ser um pouco mais compacto para facilitar a nossa vida, né? Então vamos assim, agora criar a nossa primeira função aqui e o nome vai ser audio controller, que esse aqui vai ser o principal, a estrutura que controla as outras estruturas de dados, né? Vou transformar ela em um construtor. E aqui a gente começa criando algumas variáveis. Bom, eu preciso de uma variável global para referenciar quem é o meu construtor, pois as minhas outras estruturas de dados também vão precisar acessar os dados do construtor, né? Então, para isso eu vou criar uma variável global, que vai dar para ser acessada das outras estruturas. E eu vou criar uma variável global um pouco meio esquisita com duas underline na frente. E vou chamar ela de controller, audio controller. E vou colocar self para referenciar a minha estrutura. E também eu vou precisar de uma lista, por conta que todos os meus elementos de áudio vão ser adicionados dentro dessa lista, todas essas estruturas, né? Então eu coloquei list create. Agora eu esqueci de passar aqui como parâmetros as nossas variáveis globais. A gente nesse código poderia utilizar diretamente as variáveis globais, porém eu vou pedir a string das nossas variáveis globais, por conta que vai saber se você já fez um menu e você não quer reeditar todo o código, né? Então por isso eu vou pedir por os nossos volumes, as nossas strings. Agora vamos armazenar elas em umas variáveis. Eu vou chamar ela de global.sfx. Mas não vai ser uma variável global, vai ser uma variável da nossa estrutura de dados, do nosso construtor. E vou passar elas aqui assim mais rápido. Feito isso, agora a gente vai criar uma função estática aqui dentro do nosso construtor, que é uma vantagem muito boa de estruturas de dados. E a gente vai criar uma função estática por mania mesmo, por fazer estruturas desse tipo, por conta que a função estática, quando ela é criada no step, ela cria somente uma vez, como se fosse uma variável de objeto, né? E vou colocar aqui um comentário falando que ele é um método. Dentro do update, a gente tem que pegar agora os valores normalizados aqui da nossa
do nosso FX e do nossa música, né? Nossos volumes. Eu vou colocar aqui vol de volume, SFX, vai ser igual. Aí a gente, como pegou a string das variáveis globais, a gente faz assim, variável global get SFX. E para normalizar isso, a gente multiplica o valor do SFX pelo master. E a gente vai fazer a mesma coisa para música. Certo? A gente normalizou com o valor mestre, né, o volume mestre, e agora a gente tem, com a nossa lista, vai ter estruturas de dados que também vão ter a função update. Então a gente vai passar pela nossa estrutura de dados, executando as nossas funções de update. Para isso a gente vai primeiro pegar o tamanho da nossa estrutura de dados. Depois a gente vai fazer um laço de repetição, enquanto i for menor que o nosso tamanho da nossa estrutura de dados, da nossa DSList, a gente aumenta o i, né? Aí a gente vai acessar a nossa lista, áudio, com o acessor, esse aqui é o acessor da DSList, né? E vai executar o nosso update. Certo? Executando todos os nossos updates, essa parte aqui da nossa estrutura já está pronta. Agora a gente pode partir a criar os nossos elementos. Para isso, eu começo criando aqui a nossa função audio element. E esse audio elemento ele vai ser o elemento pai, né, que as outras estruturas, os construtores irão herdar ele. Vamos transformar em construtor aqui na frente. E bom, já que as outras estruturas vão herdar, todas elas vão ter certas variáveis, como o controlador, a gente vai precisar. A gente poderia acessar com base na variável global, porém a gente irá pegar aqui e falar que o controlador vai ser nessa variável para facilitar o código. E também a gente vai precisar se adicionar na lista de áudio. Para isso, já que a gente tem como acessar o nosso controlador, a gente vai dslist, usar a função dslist_add, vai passar o controller.listAudio, que é o nosso ID, e o valor vai ser self, que é nós mesmos. Pronto? Aí a gente vai precisar de uma variável de controle para saber quando a gente tocar e quando desligar. E também a gente vai precisar saber qual é o nosso som que a gente vai tocar. Sound ID. Vou colocar aqui igual a none. Todos terão também um tipo, um type, que vai ser igual a none aqui também. E também eu vou colocar o offset aqui já embaixo também. O offset eu vou colocar em 1. A gente não vai, eu não vou usar muito aqui, mas é necessário para aumentar o volume, pois a função áudio som de game, ela pode aumentar o volume maior do que 1. Então, caso você tenha exportado o som um pouco baixo demais, você pode colocar aqui o offset como 2, por exemplo, e duplicar o volume. Porém, no manual diz que isso pode dar problema, então não é tão recomendado. E bom, a gente já criou aqui o tipo, a gente vai aqui em cima e vai definir esse tipo como macros para facilitar. Então, para isso, a gente cria aqui um acesso macro, coloca o nome como allType, e eu vou colocar aqui como sfx, e vou colocar uma string dentro desse macro. Vou criar a outra para a música também. Para saber qual volume aplicar nos nossos efeitos sonoros, nas nossas músicas. Desse jeito facilita. Não pode colocar ponto e vírgula, eu imagino, aqui no nosso macro. E agora que a gente fez isso, a gente pode partir para criar os nossos outros elementos, nossas outras estruturas. Vou criar mais uma função chamada audio play single. Essa vai ser um tocador de toque único, né? Vou passar aqui, vou herdar o audio element e vou transformar em um construtor. E bom, eu vou pedir aqui alguns argumentos dentro desse audio play single, como o sound ID, porque eu vou precisar saber qual som eu vou tocar. Vou pedir o tipo, o type.
Vou nomear assim o type para facilitar, né? Caso a gente esqueça o prefixo. E vou pedir o nosso offset. E eu vou colocar igual 1, porque a gente não necessariamente vai precisar preencher. Desse jeito a gente chama as nossas variáveis sound.id, armazena elas. E bom, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui no Audio Element é que todas as nossas estruturas também terá uma função de update, né? Coloca aqui method update. E essa função de update dentro do Audio Element, a gente vai colocar ela como vazia, por conta que a gente vai reescrever embaixo aqui dentro das nossas outras estruturas, porque vai ser diferente. Então a gente começa verificando se a gente tocou, se a gente colocou para tocar. Se eu coloquei para tocar, então a gente toca de fato, né? Tocando de fato. Aí a gente vai armazenar dentro de uma variável temporária. Para tocar, a gente usa a função áudio play sound. Aí a gente usa o sound_d, conta que é a música. A prioridade, questão de prioridade. Quanto maior o valor, mais prioridade o Game Maker dá para ela. Ou seja, músicas que têm baixa prioridade são aquelas que primeiro pararão de tocar quando tem muitos sons tocando, né? Então aqui para áudio single eu vou colocar 0. Eu posso aqui nos parâmetros e pedir a prioridade se eu quiser, mas eu vou deixar em 0 aqui mesmo. E em loops, continuando aqui, em loops eu vou deixar em false. Aqui a parte da function eu esqueci de colocar os colchetes. Colchetes não, os negocinho aqui, né? E aqui em cima também. Armazenando a nossa variável e tocando ela de fato, a gente precisa agora descobrir o volume. Para isso a gente vai usar um condicional, a gente vai verificar o tipo dela e vai usar os nossos macros. Se for do tipo sfx, então eu vou criar uma variável aqui para me auxiliar. Criei a variável aqui em cima, então level vai ser igual a, aí a gente usa o nosso controlador para pegar o volume que a gente colocou normalizado dentro da nossa variável. Acessando aqui o volume sfx e a gente vai multiplicar pelo o nosso offset para normalizar novamente. E a gente vai fazer a mesma coisa caso não seja do tipo sfx, se for do tipo música, né? Então, se não for um, vai ser outro, né? Vou colocar aqui music. Pronto. Certo? Descobrimos o volume, agora vamos definir o volume de fato, né? Para isso a gente vai usar a função audio soundGain e como index a gente vai colocar a nossa variável que armazenamos ali em cima. O level, aqui a gente colocou level, que é o volume, e o tempo é o quanto tempo vai demorar para ele aumentar de volume. Eu vou colocar instantaneamente, então eu vou colocar em 0 e está pronto. Agora a gente tem que colocar aqui play igual a false para que ele não toque novamente no próximo frame. Feito isso, a gente já pode usar. Eu vou aqui no objeto snd, né, que a gente criou, dentro do nosso create, eu vou criar o audio controller e uso o assessor new, ou uso a variável new para criar o meu construtor audio controller. E vamos passar para ele a string das nossas variáveis globais. Feito isso, a gente vai também pegar aqui a nossa variável que a gente armazenou, o nosso controlador, e vai no end step executar o update. Desse jeito a gente já pode criar o nosso audio play single. Vai ser praticamente a mesma coisa, já como é um sfx para o... eu vou fazer um sfx de moeda, né? Coin igual a new audio controller ou audio play single, e como som eu vou passar o snd coin. O tipo, passar o all type sfx, e o offset eu não vou passar. E para fazer tocar esse som de moeda, eu vou aqui no meu objeto moeda. Quando o meu player pegar, eu vou colocar aqui, acessar o meu objeto ocnd, ponto. Aí eu vou colocar sfxcoin e vou ponto de novo play
igual a true. Praticamente a gente acessou o nosso objeto, pegando a nossa variável coin que está armazenando a nossa estrutura, e dentro da nossa estrutura a gente pega o nosso play e define como true. Desse jeito a gente vai fazer tocar o som de nossa moedinha, né? Agora na room eu vou aqui em instâncias e adicionar o nosso objeto de CND. Lembrando que esse objeto ele tem que existir sempre no nosso jogo. Agora a gente consegue pegar as nossas moedinhas. Uma coisa que eu percebi é que quando a gente inicializou o jogo, tocou o som de moedinha. Por quê? Por conta que o play está igual a true, né? A gente tem que inicializar ela igual a false para que não toque. Feito isso, vamos dar play novamente e vamos pegar nossas moedinhas. O ponto forte disso é justamente quando a gente pega duas moedinhas que o volume não sai duplicado. Sai o mesmo volume, né? Porém, ainda se pegar um monte assim em frames diferentes, ainda dá aquela duplicadinha, mas nada tão exagerado.